Hoje eu estou aqui com meu amigo Renan Correia Pontes e tendo em vista que estamos na campanha de prevenção ao suicídio, ele se disponibilizou em fazer essa entrevista conosco. Ele teve um irmão que infelizmente cometeu suicídio e ele vai partilhar conosco um pouquinho sobre essa dolorosa experiência. Renan, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Você mencionou para mim anteriormente que o seu irmão havia se suicidado. Mas eu quero perguntar como era a personalidade dele. O que ele fazia da vida? O meu irmão era professor, uma pessoa muito amável. Aliás, é uma das pessoas mais amáveis que eu já vi na vida. Tanto ele quanto meu pai, eram muito parecidos. Inclusive, eu tenho até um poema meu, né, que diz que assim, depois que ele partiu, foi-se a ternura. Porque meu irmão tinha uma ternura que difícil encontrar em outra criatura. Para você ter uma ideia, meu irmão era tão amável comigo que às vezes eu estava deitado e ele até meus pés ele beijava. Caramba. É uma coisa muito forte. Perdi um irmão muito querido, como é muito difícil encontrar outro. Sempre me respeitou muito, eu sendo irmão mais velho, sempre me teve muito respeito, muita consideração, sempre me atendeu, sempre me ouviu. Renan, e como foi que ele chegou a cometer esse suicídio? Ele, no mundo dele, porque na nossa educação, depois de adultos, um se mete na vida do outro. Nem eu me meto na vida dele, nem ele permite que eu me metesse, né? Nem eu fui educado para não me meter na vida dele, e ele foi educado para não permitir que ninguém se metesse na vida dele. E ele começou a usar droga. E foi afundando na droga rapidamente. E assim, eu não consegui fazer nada para ajudar. Não ajudei nada, infelizmente. Isso aí é uma coisa que a cabeça da gente vira uma alcateia de remorsos. São remorsos que você não pode reparar nunca mais. Você conseguiu perceber, Renan, durante a convivência de vocês, que ele estava emocionalmente doente e no estado grave? Ou você não percebeu? Não, eu não consegui perceber, porque a nossa educação familiar, nós fomos educados para ser fortes. E assim, sempre entrar em questões, entrar e sair. E eu achava que ele estava passando por um problema, mas que não ia afundar, que ele ia sair, né? Ele ia conseguir superar sozinho? Sim, que ele ia superar sozinho e tal. E sem eu me meter na vida dele, porque ele tinha vergonha de conversar comigo. Porque eu sou um cara que eu não tomo nem Coca-Cola, não como açúcar. É muito difícil para mim, que tenha o domínio sobre todas essas questões, isso eu já trouxe de berço e de educação, é falar com uma pessoa que está dominada pela droga. Eu não consigo entender isso. Eu tive que entender da forma mais difícil, mais dolorosa. Entendi. Como o nome desse nosso mini documentário, Renan, é A Dor de Quem Fica, eu quero finalizar essa entrevista com mais uma pergunta, para que todos que estão nos assistindo possam perceber a gravidade e a seriedade da doença emocional. Como é que é, Renan, a dor para quem fica? Olha, eu fiquei sabendo por meio de uma pessoa que é uma autoridade ligada aqui à Polícia Militar, e ela me falou, ela ligou para mim e perguntou se eu tinha algum parente com esse nome, e eu falei que tinha um parente, falou o nome completo e falou assim, acabou de cometer suicídio. Quando ela falou isso para mim, estourou o músculo nas minhas costas, eu fiquei caído assim para o lado, tão grande foi. E aí a partir daí é uma dor que nunca passa. Até hoje isso afeta profundamente? Não afeta, isso foi em 2013. Afeta muito, eu ainda sofro muito, é muita saudade, são muitos remorsos, eu não fiz nada. Às vezes eu falo com a minha esposa e tal. Eu acredito que se eu pudesse voltar atrás, eu iria conversar com ele, procurar internar, que ele sempre me ouviu muito, né? Para poder ajudar de alguma forma. Eu acredito que com ajuda a pessoa consegue superar isso, né? Consegue sair dessa situação. Agora, sem ajuda, termina como aconteceu comigo, né? Que o meu irmão não era uma pessoa fraca. Ele era uma pessoa que foi educada para ser forte, para suportar, para superar toda a nossa história de vida. E mesmo assim ele acabou sucumbindo, infelizmente, né? Tá bom, meu querido Renan, muito obrigado
por você nos conceder essa entrevista, para que todos aqueles que estão nos assistindo possam perceber que essa dor não passa, a pessoa se vai, mas os parentes, quem fica, continua sofrendo. Muito obrigado. E o mais grave de tudo isso é que é um caminho sem volta, né? Você se depara com o inexorável. Não tem como você corrigir mais, né? Não tem mais como voltar. Então, assim, se uma pessoa puder, e um familiar, se ela puder fazer, tudo que ela puder fazer, ela deve fazer. Porque se, por exemplo, lá na frente não der certo, ela diz, eu tentei. Não é o meu caso, né? Eu me mantive neutro, não procurei me aprofundar, não procurei investigar, e aí terminei com muita culpa nessa história toda, né? Culpa por omissão. Tá bom, muito obrigado, Renan. Essa é a mensagem de alguém que sentiu e ainda sente na pele até hoje a dor de ter perdido um ente querido.